pessoal, aqui é a professora Cristiane da Canal, que dá aula de desenho técnico para agronomia e zootecnia da Univasf, e hoje o tema da nossa aula é planta da edificação. Segundo a NBR 6492 de 94, a planta da edificação é obtida através de um plano secante horizontal que passa na altura aproximada de 1,5 m do piso. Esse plano secante, ele vai atravessar a meia altura das paredes e nós vamos retirar a parte superior da edificação, na qual aparece a cobertura, e olhar para baixo, certo? Com isso, nós conseguiremos ver todos os ambientes e a posição de portas e janelas, que é bem importante. Então, tá aqui o nosso objeto tridimensional, atravessado por um plano secante, e, por fim, a planta, né, do ponto de vista do observador, olhando de cima, como se fosse a vista superior, só que em corte. Aqui nós temos um resultado de uma planta. Aqui, excepcionalmente, as paredes foram achuradas, mas não é uma convenção que tem que ser seguida. Mas nós devemos apresentar nessa planta todos os elementos construídos, edificados. Então, calçamentos, aqui no caso nós temos esse terraço, as próprias paredes que devem estar destacadas no projeto, por isso a gente utiliza geralmente uma linha grossa para representá-las. Nós representamos também janelas, portas, nomeamos todos os ambientes, colocamos o nível do ambiente, também é muito necessário, né? Então a gente tem aqui nesse caso o nível 0, que está para fora do terraço, que é o nosso nível de referência, e a gente pode observar que o terraço está a 35 centímetros do nível 0, o banheiro e a sala estão a 50 centímetros em relação ao nível 0. Nós já vimos um pouquinho desse símbolo gráfico para representar pisos, tá? Níveis de piso, então eles devem ser colocados em cada um dos ambientes. Os ambientes são nomeados, a gente também pode representar a área do ambiente em metro quadrado, correto? E se houver bancadas, peças hidrossanitárias, meias paredes, muretas, ou seja, tudo que for edificado e for ficar na edificação, certo? Que for fixo, tem que ser representado. O que não precisa representar? Né? Os elementos móveis, mobiliários em geral, mesas, cadeiras, sofá, né? Geladeira, vai depender do projeto que vocês estiverem fazendo. Vocês podem sim, na fase de estudo preliminar, e devem mostrá-lo no projeto, até para ter noção se a circulação está boa ou não, né? A dimensão do ambiente se está adequada ou não. Mas na fase da execução, ou seja, do anteprojeto para o projeto executivo, ou seja, aquele projeto que vai ser enviado para a obra, para ser executado, não precisa colocar esses elementos, tá? As cotas, em geral, são colocadas para o lado de fora, sempre que possível, tá? Todas as cotas dos ambientes. Aqui nós temos um checklist de todos os elementos que devem ser representados em plantas. Logicamente que pode variar um pouco em função do nível que vocês estão no projeto de estudo preliminar, o mínimo de informação possível, né? Anteprojeto já tem que ter cotas, já tem que ter nomenclatura de ambiente, área, e projeto executivo já tem que ter eixos de projeto, locação de estruturas, né? Por exemplo, pilares. Certo? Então aqui tem um checklist geral que vocês podem acompanhar depois. De maneira geral, representação de alvenaria, portas e janelas. As alvenarias, que é a parede, elas variam em dimensão. Uma parede padrão, ela tem 15 centímetros de espessura, certo? Se vocês tiverem uma parede mais espessa para instalação hidrossanitária, por exemplo, já pode passar para 20 centímetros, 25 centímetros, vai depender um pouco do bloco que vocês utilizaram, do tijolo que vocês utilizaram,
se vai ter ou não revestimento, e aí vocês vão contabilizar a espessura total, tá? Uma parede padrão é de 15 centímetros acabada, ou 0,15 metros. Como vocês estão mostrando a parede em corte, ela é representada com linha grossa, tá? Diferentemente do desenho de peças que nós vimos, né, da representação do desenho de peças, que a gente mostra os elementos cortados achurados, no caso da alvenaria a gente não necessariamente precisa achurar. Algumas vezes, quando a espessura é muito fina, ou seja, por estar usando uma escala que os elementos aparecem pequenos, né? Uma escala de maior formato, por exemplo, 1:200, 1:150, aí às vezes a parede, por ser muito estreitinha, é melhor achurar, enegrecer a parede para dar uma maior distinção. Mas a convenção é usar pena grossa, tá? A norma diz pena grossa. As portas têm que ser desenhadas abertas, portas basculantes têm que ser desenhadas abertas. Para isso vocês vão fazer a folha da porta ortogonal à parede, centrar a ponta seca do compasso na união da porta, da folha da porta com a parede, né? E aí fazer o semicírculo mostrando a abertura da porta, certo? As janelas vocês poderão detalhar conforme a escala utilizada, no mínimo 3 linhas paralelas. Vou mostrar agora. As paredes vocês vão utilizar a pena grossa e para os demais elementos construídos uma pena intermediária, se possível, né? Então, por exemplo, usei pena 0,7 para a parede, eu posso usar 0,5 para os demais elementos construídos e posso usar pena 0,3 para cotas e anotações. Se você tiver só 2 espessuras, então use grossa para as paredes e a fina para todos os demais elementos. Aqui nós temos a representação de uma porta e uma janela, uma perspectiva isométrica. E aí como ficaria essa representação, né? Janelas, as linhas paralelas, no mínimo 3, 2 que representam os batentes da parede, né, o peitoril, e uma linha do meio que vai representar a vedação. Nesse caso aqui foram utilizadas 4 linhas paralelas, como se fosse a espessura da própria janela, e porta aberta. E aí um detalhe importante, é necessário a gente cotar cada uma das portas e janelas. Como que essas cotas aparecerão? Portas, primeiramente largura da porta e depois a altura da porta. Largura versus altura. Janela, nós temos 3 valores: largura, altura e o peitoril. O peitoril é a medida do piso até a parte inferior da janela, que é chamado de peitoril, porque geralmente a gente encosta o peito, né, para observar o lado de fora, tá bom? Por isso que recebe esse nome. Então é só lembrar, a altura do peito, ou seja, o peitoril da janela. Então essa é a terceira cota que deve aparecer na representação das janelas, tá? O detalhe de representação vai mudar em função da escala. Para escalas inferiores a 1:50, por exemplo, 1:75, 1:100, as janelas podem aparecer só com 3 traços. Quanto mais detalhado, né, maior o nível de detalhamento, vocês podem inserir sistemas de abertura, as guarnições, alisares, e outros elementos que aparecerem. Nesse sistema de cotagem, nós temos 2 possibilidades. Colocar o valor da cota para portas e janelas, os valores das cotas, como eu falei agora há pouco. E temos a opção também de colocar uma nomenclatura, utilizando a letra P para portas e a letra J para janelas. Toda vez que aparecer uma porta de 80 centímetros de largura por 2,10 e for uma porta de madeira, a gente pode nomeá-la, por exemplo, como P1, né? E toda vez que esse tipo de porta, esse modelo aparecer no projeto, a gente vai colocar esse círculo escrito P1, tá? Toda vez que aparecer uma janela com
determinada dimensão lá, x por y, e um peitoril z, a gente vai dar o nome de J1. Toda vez que ela aparecer, eu vou colocar a nomenclatura de J1. E como que eu vou saber quem é J1, J2, J3, P1, P2 e P3? A gente cria uma tabela, né, um quadro, na verdade, onde nós iremos mostrar quem é cada um desses elementos, tá? Dessa maneira, que é um exemplo de quadro geral de portas e esquadrias. A gente coloca o nome, né, a nomenclatura da porta e da janela, coloca as dimensões gerais de largura, altura e peitoril, e podemos colocar outras informações, por exemplo, material de execução, material de acabamento e os ambientes em que esse elemento foi aplicado. Nós temos vários tipos de porta. Na nossa disciplina aqui para treinamento, a gente vai trabalhar com essa porta pivotante de uma ou duas folhas, mas nós temos portas de correr embutida, porta sanfonada, que é aquela morfética porta do barzinho que aparece na ilha da sua cidade, que você vai lá tomar uma cerveja com seus amigos, comer um espetinho, e aí não cabia uma porta no banheiro, e aí é colocada aquela porta de PVC sanfonada. Porta pantográfica, porta pivotante central, nós temos inúmeras portas, tá? E aí em planta, a convenção vai mudar um pouquinho, tá certo? Mas em geral a gente usa muito as portas pivotantes com eixo lateral, que é essa porta aí que você vai ter no quarto e no banheiro. Janelas, também nós temos inúmeros tipos de janelas com aberturas diferentes, né? Nós temos janelas de abrir, pivotantes também, temos janelas de correr, janelas guilhotina, maximiar, certo? Em planta não vai mudar nada, vocês podem continuar representando com os 3 ou 4 traços paralelos. Como é que você vai saber que tipo de janela foi utilizada? Ou você vai fazer um desenho de detalhamento à parte, né, caso você queira mandar executar essa janela, e aí você vai representá-la em planta, corte, vista e também em perspectiva, com todas as cotas necessárias. Ou você vai indicar simplesmente quem é o fabricante que você quer comprar e as especificações técnicas da janela que você quer comprar pronta, tá? Como marca, modelo, código, no caso de uma janela ser comprada de um fabricante pronto. As cotas gerais dos ambientes a gente vai fazer com linha fina sempre, dando destaque para a parede, não para a cota. Por favor, não deixe com as linhas todas uniformes na mesma espessura, porque fica ruim a leitura desse projeto, tá? Então queiram, por favor, diferenciar as espessuras das linhas, conforme nós aprendemos lá atrás na disciplina. Cotas com linha fina e os caracteres pequenos, com 3 milímetros de altura, tá? Para não destacar tanto também. É possível ler 3 milímetros, um valor, uma letra com 3 milímetros, mas não chama tanta atenção. A gente quer chamar atenção para o desenho, tá bom? Níveis. O nível de piso acabado, ou seja, após a colocação do piso definitivo, né? Quando houver dois valores nesse símbolo de nível, um em cima e outro valor embaixo, significa que o valor de cima é o nível acabado e o valor de baixo é o nível no osso, ou seja, o nível do contrapiso. Tá? Então, o pedreiro sabe que aquele contrapiso vai ter um determinado nível e após o assentamento do devido piso, ele vai ter um outro valor de nível acabado. Acesso principal, a gente pode representar essa seta mostrando o acesso principal da edificação, quando houver esse acesso principal, correto? Ou seja, às vezes há um acesso só, é bom colocar, tá? Mas quanto mais complexo o projeto, maior a necessidade de se colocar essa nomenclatura, esse símbolo do acesso principal. Quando houver escadas, a gente coloca uma seta no sentido da subida dos degraus e numera cada um dos degraus, tá? E quando houver rampa, uma seta no sentido da subida da rampa e a inclinação da seta da rampa em porcentagem. Então, no caso aqui, nós temos uma rampa de 8% de inclinação.
significa que a cada 100 metros de rampa ela subiu 8 metros, tá? A cada 10 metros de rampa subiu 80 centímetros, ok? O título do desenho deve aparecer alinhado à esquerda da planta. Também é interessante que vocês mostrem na planta o norte do projeto, né, a orientação geográfica da edificação. Aqui está mostrando como a norma pede o título, né? Um círculo com o número do desenho inscrito nesse círculo. Esse número deve ter a altura de 5 milímetros. O título, planta do térreo ou planta do primeiro pavimento, planta do porão, planta do sótão, enfim, a planta que vocês estiverem trabalhando com 5 milímetros também. E a escala logo abaixo. Eu acho que eu pedi para vocês desenharem o galpão na escala 1 para 100. Verifiquem lá, não tenho certeza. Paredes. As paredes de tijolos vão aparecer com uma linha dupla com linha grossa. E quando for algo em concreto, vocês podem utilizar a achura de concreto, que são aqueles pequenos triângulos, né, que representam as britas, e um pontilhado que representam o agregado fino, ok? Às vezes aparece uma mureta mais baixa do que a altura do plano secante que deu origem à planta. Por exemplo, uma mureta que circunscreve uma edificação, uma varanda, uma muretinha de varanda com 80 centímetros. Aí é necessário vocês colocarem a altura dessa mureta. Como tá aqui, ó, nós temos uma mureta com altura de 1 metro, tá? Por quê? O plano que deu origem à planta está acima dessa mureta, então ela está em vista e não em corte. Então vocês vão desenhá-la com uma linha fina e colocar o valor da altura da mureta, tá? Outros elementos: lavatórios, vasos sanitários, bancadas com pia, chuveiro, tanques, todos esses elementos construídos têm que aparecer e vocês podem desenhá-lo com pena média, se possível, ou com pena fina, quando não houver possibilidade de 3 espessuras de pena. Passo a passo. O livro do Gildo Montenegro, Desenho Arquitetônico, é bem didático nesse sentido. Ele pede para primeiro nós desenharmos todas as paredes com traço fino, como se fosse um rascunho, fino e fraco, tá? Depois a gente vai colocar todos os outros elementos, portas, janelas, os elementos fixos, marcá-los na planta, e aí depois contornar com espessura grossa as paredes, tá? E os outros elementos vão permanecer firmes, e aí vocês apagam os excessos de linha. Etapa posterior: nomear todos os ambientes, colocar a área, o nível de piso. Ah, sim, uma coisa importante. A projeção do beiral na planta vai aparecer com linha tracejada. Lembra lá na planta de cobertura? O perímetro da parede ia aparecer tracejado e a cobertura com linha contínua. Agora a gente inverte, tá bom? Todos os elementos vão ser com linha contínua, exceto a projeção do beiral, que vai ser com linha tracejada. Posição do norte, entrada, né? Tudo isso tem que ser mostrado. E aí as cotas para o lado de fora. Aqui tem um outro checklist: cotar, né? A quarta etapa. Cotar, escrever os nomes dos ambientes e áreas, inserir os níveis, né? As cotas de níveis nos ambientes, indicar o norte, indicar o acesso principal, nomear a planta e colocar a escala, e indicar também os planos de corte que a gente vai fazer na próxima semana, tá bom? Corte A, corte BB, a gente representa na planta também. E por fim a gente vai ter esse resultado final. Fica bem legal, né? Aqui a ampliação, mostrando para vocês como deve ser. Cotas de janelas, cotas de porta, as cotas dos ambientes pelo lado de fora. Aqui reparem que esses ambientes foram cotados em centímetros, mas no nosso caso a gente vai usar metro com 2 casas decimais, tá bem? Aqui um outro exemplo de um outro desenho. E é isso. Boa semana a todos, boa prática. Qualquer dúvida pode me chamar e chamar os monitores da disciplina também. E a gente se vê na próxima semana.
Abraços!